Olá, querido aluno, querido estudante, como você tá? Tudo bem? Vamos para mais uma aula de história e hoje a nossa aula vai ter um tema também muito especial. Vamos falar da Primeira República. Vamos começar, entendendo esse contexto histórico e depois vamos entender as fases. A nossa aula vai ser dividida em duas partes, porque na segunda aula nós vamos tratar apenas das revoltas, que foram muitas, aliás. Então hoje vamos relembrar um pouquinho sobre o conceito de república. Nós sabemos que o conceito de república, ele significa coisa pública, literalmente falando, né? E que a república ela se origina em outro lugar, ela se origina lá na Roma Antiga. Como vocês estão vendo aí, a república é uma forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender os interesses gerais da nação, ou seja, dos cidadãos. No termo jurídico, como vocês estão vendo, é uma forma de governo onde o povo ele é soberano, governado, por um representante escolhido, direta ou indiretamente, pelo povo. No governo brasileiro, na República Brasileira, a participação do povo na proclamação da República ela foi muito tímida, basicamente inexistente. Por isso a frase que o povo assiste bestializado ao processo. A primeira fase da República Brasileira ela vai ser governada por militares. Calma aí que a gente já vai ver direitinho, cada um desses governantes, cada um desses militares. Vamos ver apenas que desses governantes, alguns são militares. Essa vai ser a primeira fase da República, também chamada de República da Espada. Já as outras fases que vêm até os dias atuais vão ser marcadas por características distintas, como a República do Café com Leite ou República Oligárquica. Bom, ainda falando sobre a chegada, sobre essa grande novidade que foi a proclamação da República, vamos entender que haviam dois grandes grupos políticos no Brasil, no finalzinho ali do Segundo Reinado. Afinal, a proclamação da República, você lembra, foi basicamente um golpe em que os militares se juntaram com os partidos mais liberais e os republicanos para tirar o Dom Pedro II do poder e instalar a República. Mas o povo não participou e o povo brasileiro não sabia sequer o que significava um governo republicano. Não havia esse conhecimento sobre o que era uma república. As escolas não ensinavam. Então, a resistência à nova realidade política do Brasil foi muito grande. A República era uma novidade que não estava descendo na garganta de muita gente. Então, o governo brasileiro precisou fazer uma espécie de campanha de conscientização e também apelou, Apelou aí para o sentimento nacionalista através dos símbolos que representam uma nação, como a troca da bandeira, por exemplo. Aí do lado a gente está tendo uma identidade, A identidade brasileira ela também vai ser reforçada. Quem é o povo brasileiro? São os indígenas, são os descendentes de portugueses, enfim. Então, essa ideia de identidade brasileira, ela vai ser reforçada agora no período do início da República, que é para ter uma aceitação maior. A mudança da bandeira imperial para a bandeira republicana também é uma dessas fases, para que o povo se sinta, parte de uma grande mudança, porque eles não participaram, não foram consultados. Aí na imagem central, vocês estão vendo, a República, a representação, dessa mulher, que é uma romana, que representa a República, é uma deusa. E ao lado dessa imagem, temos a imagem de Tiradentes. Por que essa imagem está aí? Porque o Tiradentes, a construção da imagem do Tiradentes como um herói nacional, como um mártir, ela aconteceu como uma forma de apelo desse governo recém-instalado para que o povo se sentisse representado, se sentisse membro dessa nova realidade.
O Tiradentes, né, o Joaquim José da Silva Xavier, ele já havia falecido há mais de 100 anos. E por ser um jovem alferes da cavalaria e ter participado do processo da Inconfidência Mineira, ele foi condenado à morte e esquartejado. Detalhe, ele era o único que não pertencia à elite da época, por isso que ele acabou sendo o único também a ser morto, condenado à morte. Mais ninguém, porque os outros eram burgueses. Ninguém lembrava do Tiradentes até que a República veio. Então a galera foi lá, né, foi resgatar na história alguém que pudesse ser um herói, alguém que pudesse se tornar um símbolo da resistência para que o povo se identificasse com ele. E aí, como você deve ter observado bem essa imagem do Tiradentes, tem ali a presença de um crucifixo, né? E a imagem, a própria fisionomia, a feição e as características físicas dele remontam, né, a uma outra pessoa que era muito respeitada por todos. Essa imagem dele remonta à imagem de Jesus Cristo. Então ele foi aí associado a um Marte, para que a população pudesse aceitá-lo como seu herói. Basicamente para dizer assim, olha aí, ele morreu, né, para que nós tivéssemos o que hoje nós temos, que é a República. Então essa empatia, esse sentimento de pertencimento, ele foi forçado para a construção, né, dessa nova realidade, para que o povo aceitasse. E o sentimento de nacionalismo aflorasse na população brasileira. Não só isso, né, como você pode ver aí também no texto, mas o hino foi alterado, várias músicas, o próprio brasão brasileiro também foi alterado para que houvesse aí uma forçada, né, relação nacionalista. Bom, vamos ao que nos mais interessa agora, que são as fases, né, que é a República em si. Como você deve bem lembrar, a República ela foi proclamada em 1889, em 15 de novembro, inclusive feriadinho que todo mundo gosta. E em 1894 aconteceram as primeiras eleições presidenciais, que o povo não participou, mas aconteceram eleições, né? Então podemos dizer que foi democracia. Essa primeira fase se chama República dos Marechais, porque foi governada por 2 presidentes militares. E a segunda fase, que você está vendo marcada aí, é a República Oligárquica, ou a famosa República do Café com Leite, né? Onde vão acontecer alguns episódios, como a Revolta da Armada e a Política dos Governadores, que nós vamos entender daqui a pouco, tá? A Revolução de 30, ou a tomada do poder por Getúlio Vargas em 1930, marca o final da República do Café com Leite, o final dessa primeira fase da República do Brasil. Tá acompanhando? Então, se acalma aí que a gente vai entender de um por um esses momentos, tá? Olha só quem eram os 2 primeiros presidentes: Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. O Deodoro ele participou, né, do processo de transição, a expulsão da família real, a separação da igreja do Estado e o fechamento do Congresso são características desse governo dele. Ele acaba renunciando e quem toma o poder, então, é o Marechal Floriano Peixoto, conhecido também como Marechal de Ferro, apesar de ter tomado algumas medidas populares. No meio desse processo, nós vamos ter 2 eventos importantes nessa primeira fase da República da Espada, que é a crise do encilhamento, causada por uma crise econômica que, ao tentar ser solucionada, piorou, né? O ministro, na época, era o Rui Barbosa, e para tentar incentivar a industrialização e a melhoria dessa economia brasileira, ele resolveu, então, financiar muitos industriais, aumentando a linha de crédito, liberando, né, verba para que novas fábricas fossem construídas, pessoas fossem empregadas, e também emitiu papel moeda, ou seja, ele imprimiu mais dinheiro. Isso causou uma inflação desastrosa, devastadora, que levou o Brasil a uma enorme crise econômica. Ainda no governo militar, ainda no Marechal, né, dos marechais, nós vamos ter a elaboração da Constituição, a primeira Constituição republicana, ela é muito importante. Ela vai dividir o Brasil em 3 poderes, extinguindo
o poder moderador que nós vimos Dom Pedro I e Dom Pedro II utilizando. Vai trazer o voto, só que esse voto ele é censitário e não é todo mundo que é considerado cidadão não, tá? Somente os homens maiores de 21, alfabetizados, livres, porque a escravidão ainda existe, e o voto ainda por cima é aberto. A partir dessa Constituição, o Brasil se torna uma república federativa com estados autônomos. Muito bem, mas aí você se pergunta, como é que a República do Café com Leite ela vai se manter? Como é que os cafeicultores de São Paulo e os leiteiros de Minas Gerais vão conseguir se revezar no poder durante todo esse período da República do Café com Leite? Acompanha só. Nós vamos ter aí uma política dos governadores, né, que é uma estratégia, e nós vamos ter também outras estratégias não muito legaisinhas, não muito lícitas, como, por exemplo, as fraudes, né? A República do Café com Leite, como você já viu, como eu já disse, é o revezamento de São Paulo e Minas no poder. A política dos governadores ela vai começar com Campos Salles, o governador, aliás, o presidente Campos Salles, né, que vai trocar, inclusive, inúmeros governadores e vai promover, digamos que, um programa de troca de interesses, né? A gente já vai entender, calma aí. Muitos desses envolvidos na política dos governadores, eles eram também fazendeiros, proprietários, né, de fazendas e de escravos, e apoiavam pessoas que iriam se candidatar, né? E esses candidatos, futuros governantes, eles desejavam ter mais liberdade, porque nessa época, né, eu vou voltar um pouquinho para você ver de novo. Nessa época, os governadores eles não tinham tanta autonomia assim, não havia eleição direta para governador. Ele era indicado pelo presidente, né? Muitas das vezes, até isso mudar, era necessário ali rolar uma propina, uma troca de favor, né? Para que o governador tivesse um pouquinho de vantagens. E isso se chamava política dos governadores. Lembrando que governo oligárquico é um governo de minoria, né? Como está ali em cima, ou seja, um governo apenas dos proprietários rurais. Então, os coronéis, eles eram muito importantes também nesse processo aí de manutenção do poder entre os cafeicultores e os leiteiros. Mas vamos lembrar quem eram os coronéis. Eles eram autoridades locais que também eram proprietários de terra. Eles acabam ficando muito poderosos porque naquela época não existiam as polícias que existem hoje. Então, eles se tornam pequenas milícias, digamos assim. E isso existe desde a época das regências, né, com a criação da Guarda Nacional. Desde lá, os coronéis eles têm poder econômico e poder militar diante da população. Muitos das pessoas mais humildes, né, trabalhavam para esses coronéis em suas fazendas e uma boa parte da economia local também dependia deles, é por isso que eles tinham tanto poder, tá? Chamamos então de clientelismo, né, essa troca de favores de um eleitor, por exemplo, né, que deve favores ou que deve um emprego, que deve alguma coisa para esse candidato ou para esse coronel. O coronel, ele é responsável por captar os votos locais para os governadores ou para os presidentes. Além disso, nós temos as fraudes, né, como a eleição de bico de pena, que era fraudado ali na hora de escrever os números, né, da votação, e também as ameaças que eram feitas às pessoas, porque o voto ele era aberto. Então o eleitor, ele estava condicionado a votar em quem mandavam. Senão, ele poderia sofrer retaliação. A economia do café, ela era mais promissora, por isso que os cafeicultores eles tinham tanto poder, tá, gente? Então, o café era a base da economia e os paulistas, então, eles se achavam no direito de governar o Brasil, né, governar o país, porque eles eram os responsáveis por essa economia cafeeira. Tanto é que, durante o governo das oligarquias, foi assinado o Convênio de Taubaté, que era um acordo criado pelos paulistas para proteger a economia do café, em que, por meio de empréstimos, o governo brasileiro, quem estaria ali na hora, né, atuando, compraria o café que estava excedendo para que o valor do café não caísse e a economia cafeeira não declinasse.
Basicamente, era para que eles não falissem, né? Para que eles não tivessem prejuízo, fazendo uso, então, da máquina pública, ou seja, do dinheiro público. Esse governo, gente, da República do Café com Leite, ele faz a gente entender como as elites tinham poder e como que era centralizado esse poder nas mãos desses grupos, tá? A elite mineira e a elite paulista vão se revezar até 1930. Vamos agora exercitar o que nós revisamos. Temos aqui uma questão de Enem, que está presente no nosso livro didático, lá na página 26, ela é a questão 138. Ela fala aí sobre a construção da identidade nacional, né, fundada na memória, né, e especialmente no ambiente escolar, um espaço para a disseminação de um imaginário popular herdado muitas vezes, né, e reelaborado pelos eventos e personagens importantes da nossa história. Ele vai se referir aqui especificamente ao Tiradentes, ao Dom Pedro I, ao Dom Pedro II, a Marechal Deodoro, a Getúlio Vargas e outros tantos, né, que nós estudamos na escola como sendo heróis, como sendo grandes ícones da nossa história, certo? Então, aí nós vamos ter o comando da questão. A clássica representação da memória nacional está presente no ou na. Lembrando que a memória ela é construída coletivamente, né? Nós aprendemos na escola, nós aprendemos fora da escola também, quem são as pessoas e os eventos que ocorreram. Mesmo nós não estando lá, né? A gente não estando lá, a gente lembra desses eventos porque nós já lemos ou já ouvimos. Vamos lá. A memória nacional está presente em qual desses aspectos? Vamos pular para o gabarito? Letra C, o gabarito. Por quê? Aí depois a gente volta para as outras. A liderança dos militares no golpe republicano fez golpe sim, né? Porque o Dom Pedro II ele não foi consultado, a população não foi consultada, né? Os militares tomaram o poder e expulsaram a família real. Então, a liderança dos militares no golpe republicano, obtendo a participação de outros segmentos, ou seja, da participação popular, levou à necessidade da criação dessa memória nacional, dessa memória coletiva, que traria na população brasileira o sentimento de pertencimento, coisa, né, que a gente acabou de ver ali com a bandeira, com o Tiradentes e a construção dos heróis nacionais. Vamos trabalhar com outra questãozinha? Essa daqui é uma questão de 2014 e ela fala, né, sobre o problema central a ser resolvido pelo novo regime, que no caso é a República, era a organização de um outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente seu objetivo. É de lá, dos estados, que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam as agitadas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Lembrando que foi esse presidente Campos Salles, né, que assinou o acordo entre os governadores. Então, ele está se referindo a qual lugar, a qual estado? Ele está se referindo aos estados que têm uma maior lucratividade, ou seja, que tem uma maior produção e que sustentam a economia do país. Então, nessa citação, que se você observar bem ali, né, tá escrito os bestializados, não esqueça, você sempre tem que ler essa partezinha da questão, né, que é o enunciado, seja uma imagem, seja um texto, que ela vai te dar uma dica de qual é a matéria, no caso, né, dessa questão, e aí você vai ter também uma noção de qual é o assunto antes de ler a questão ganhando tempo. Nessa situação, o presidente do Brasil, da época, né, no período, expressa uma estratégia, no sentido de, essa estratégia qual seria? Seria a estratégia de manter essa elite no poder. Então, qual é o sentido que nós temos? Atrair o apoio das oligarquias regionais. Não era só São Paulo e Rio de Janeiro
que estavam, aliás, desculpa, não era só São Paulo e Minas Gerais, né, gente? Que estava envolvido. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul também se envolveram nas políticas das oligarquias, apoiando São Paulo ou apoiando Minas, para esse revezamento se manter e para as oligarquias se manterem também. Eram os estados da região Sudeste que mantinham a economia brasileira porque produziam agricultura, porque produziam os gêneros que eram exportados. Lembrando ainda que havia a borracha, que havia o tabaco, o cacau e outras atividades produtivas que tinham a menor rentabilidade, tá certo? Então, concluímos aqui a primeira fase da nossa aula sobre República. Eu sou a professora Yasmin, professora de História, e foi muito bom ter compartilhado esse tempo com você. Continue estudando e continue aqui com a gente.